Olá, gente, episódio número 11 do Motorizando Podcast. Hoje com convidados aqui muito queridos, né? Pessoas especiais, Júnior Palácio, meu amigo, Ceará Caminhões, Rodrigo Said, da Said Consultoria. Mas vamos aprender um pouquinho da vida deles, conhecer melhor depois da nossa vinheta que a Adélia vai soltar agora. Vai lá, Adélia. Rodrigo, obrigado por ter vindo. Júnior, Prazer, vou chamar o Júnior Palácio agora, a partir de agora só de Júnior, tá bom? Perfeito, pela aproximação, Sim. você é uma pessoa querida de todos nós, né? Faz parte da diretoria do sindicato. E Júnior, eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida, primeiramente da sua vida pessoal. Ok. Tá? Vamos começar por você, depois a gente passa para o Rodrigo. Ok. Mas casado, Casado com a Larissa. cristão. Sim, então servo fica à de Deus vontade aí. Altíssimo, né? Ótimo. Então, eu sou casado com a Larissa, minha amada esposa, né? Presente de Deus, né? Deus fala que quem encontra uma esposa encontra a benevolência de Deus, né? Uma esposa sábia, e o Senhor me deu um presente, que é uma esposa sábia temente ao Senhor. E pai de 6 filhos, todos 6 filhos. 6 filhos? Todos, Essa parte eu não pois sabia, Júnior. todos no céu, né? Estão todos com o Senhor, né? O Senhor não permitiu que a gente tivesse eles aqui, né? Então, o Senhor soprou o fôlego de vida ali, mas eles não desenvolveram aqui, então estão todos no céu com o Senhor. Verdade. Um dia nós vamos conhecê-los pessoalmente, né? Então, eu e minha esposa, a gente, como eu falei, gosto sempre de falar, né? A gente procura, apesar de nós, né, por meio da autoridade das Escrituras, procurar viver uma vida segundo as instruções de Deus. Comecei trabalhando cedo também, com meu velho pai, né, lá da sua região, da nossa região, né, e comecei aí conheci o Rodrigo Said, aproveitando aqui, né, que foi quem me falou a primeira vez do Evangelho, um grande amigo, um parceiro de caminhada. O Rodrigo veio falar hoje também da consultoria, então eu já vou falar um pouquinho até dele aqui. É um camarada que eu amo de coração também, e ele é o CEO da Said Consultoria, uma empresa excepcional, séria, de muito gabarito, caminha com a gente já há muitos anos, outros amigos também, a gente estava falando agora há pouco do Leandro Maia, da LM, hoje também caminha junto com ele, que também é uma pessoa muito séria, né, uma pessoa de muito caráter, né, já estou fazendo propaganda também do homem lá. Mas, ele merece. É gente boa e merece o nosso respeito. Verdade. E Everton, é um prazer fazer parte da diretoria do Sindivel. Você, Pedro, vocês são pessoas muito queridas, muito amadas por nós. Nós temos muita consideração e temos o privilégio de sermos amigos e contarmos sempre que podemos com o privilégio de estarmos juntos, conversando, tomando café, né? A correria do dia a dia é grande. Falar em café, dizem que o melhor café da cidade está na BR-116. Onde é que fica, Júnior, esse melhor café? Isso não é só conversa não, viu? Eu falo que tem um concurso todo ano e lá ganha ano após ano. Ele é o melhor café da BR-116, saindo da rotatória da Guanambi para chegar no Laçador do Rio Grande do Sul, não tem igual. Então você toma o melhor café, então todos os seus ouvintes eles estão convidados a experimentar o melhor café da BR-116. Um grãozinho selecionado, moído na hora, lá na Ceará Caminhões, lá na BR-116, no quilômetro 13, número 3775, ali em Messejana, né? O pessoal às vezes brinca, e aí, Júnior, e vende a lanche lá? Não, rapaz, vende caminhão e se compra caminhão lá, implemento rodoviário, mas o café a gente faz questão de ser uma marca registrada, porque todo bom brasileiro gosta de tomar um bom café. É a segunda bebida mais consumida do mundo, depois da água, né? Então, a gente faz questão sempre de ter um café e ter as conversas lá regadas a um bom café. Quem não toma um café tem um chazinho também, um chazinho de bolo, de quebra-pedra. Então, estão todos convidados, é sempre um prazer receber os amigos lá. Júnior, conta um pouquinho aí da tua história, como é que você entrou no mercado de pesados, como é que aconteceu, como é que surgiu a Ceará Caminhões. Ok. Bom, quando eu tinha 18 anos de idade, trabalhava com meu pai numa distribuidora e nós acabamos adquirindo uma participação numa revenda
na época da revenda Iveco aqui no estado do Ceará, onde nós compramos a outra parte. Com pouco tempo compramos também, tive uma participação em Russas lá na Ford e aí acabamos adquirindo a outra parte também do sócio na época. Então começou dessa maneira, né? Eu ficava à frente na responsabilidade da parte comercial da concessionária Iveco, onde é uma marca que trabalhava de leve a extra pesados, né? Trabalha ainda com esse tipo de produto. E quando nós começamos o trabalho, né? Vendendo porta a porta, então eu tive o privilégio eu amava estar no porta a porta, conhecendo gente, fazendo negócio, né? Avaliando carro e conversando, conhecendo história. Isso é um prazer que eu tenho, né? E eu fiz muito isso por 11 anos na época de concessionária Iveco. Então, quando nós tínhamos, trabalhando com a marca, nós tínhamos dificuldade de repassar os produtos Iveco no mercado, muita dificuldade. Os lojistas não absorviam, a revenda do veículo era mais lenta, do usado. Então, nós, para mantermos os clientes cativos na marca, então eu me vi obrigado a montar uma pequena estrutura de usados para receber e renovar os veículos dos clientes que já estavam fidelizando na marca. Então, nós começamos a ter um departamento de caminhões usados, na época da Palácio Caminhões. E quando em 2008, hoje é um grande amigo, o Geraldo do Grupo Navesa, né, um pessoal que está sediado em Goiânia, tem operações em vários estados. Eles fizeram uma proposta de compra da operação Iveco, e nós acabamos efetivando a venda da operação. E assim que vendemos, eu comecei a criar gosto pelo usado. Então, nós tínhamos adquirido aquela área onde fica a Ceará Caminhões hoje. A intenção na época era montar uma revenda Iveco lá naquele local. E aí, Deus foi direcionando. Vendemos a operação para a Navesa e, enquanto a Navesa, eles faziam a reforma do prédio até do seu Daniel, da Daniel Transportes, na época fui eu que até levei eles lá para alugarem um ponto, tal. Então eles estavam reformando, enquanto isso nós estávamos construindo a estrutura da Ceará Caminhões. Então, quando a Navesa assume lá no final de novembro de 2008, a gente estava derrubando os muros do terreno para que aí onde surgiu a Ceará Caminhões, né? Então o prédio já estava pronto, a gente já começou a trabalhar, pela graça de Deus, pelas amizades que nós fizemos, com a casa já, com o pátio já cheio de caminhões, né? Na época já com dificuldade, fazendo terraplanagem, tendo que ampliar na parte de trás, e era um período invernoso, eu lembro demais, né? E Deus deu essa graça, então ali se iniciou a Ceará Caminhões, né? Começamos a trabalhar com seminovos a partir daí, mas a história começou por aí. E hoje a Ceará Caminhões não se limita apenas a caminhões seminovos. Não. Vocês trabalham com implementos também. Quais são os implementos? Positivo. Então, assim, a Ceará Caminhões hoje ela tem especialidade na compra e venda de caminhões seminovos, usados, também novos, do leve ao extra pesado. Então, implementos, nós temos os mais variados. Carrocerias, grade para transporte de gás, boiadeiro, basculante, novos, usados, carretas, então carreta baú, transporte de combustível, prancha para transporte de máquina, enfim, baú refrigerado. Então tem na gama do transporte. Hoje a gente procura ter um mix para atender todos os segmentos. E a gente acaba também ali recebendo um automóvel, acaba recebendo ali uma motocicleta, às vezes, né? Porque acaba... Eu pergunto que eu lhe fazer, eu sempre vejo você anunciando automóveis, motocicletas, é fruto das trocas. Exatamente. Ou você compra e vende também? É fruto das trocas, mas, por exemplo, a gente tem a ver comerciante, né? Eu lembro que eu fui comprar um pivôzinho lá da irrigação, lá do nosso amigo Ozzy ali, da antigo baratão da irrigação, que é a Solucione ali, do Eusébio. Sim. E aí o vendedor falou: Júnior, eu sabia que eu trabalho com caminhão,
o patrão tá vendendo um caminhão. Aí cheguei lá, falei, bom, deixa eu ver o caminhão lá. Aí vi o caminhão, ó, me interessa. Na época eu não conhecia bem o Wesley, dizendo, chama lá o patrão. E aí ele chamou o Wesley, rapaz, eu tenho esse caminhão e acabei de encerrar uma atividade que era transporte de noiva. E eu tenho 2 Chrysler 300C para vender. Você não me compra, não? Eu falei, deixa eu ver esses bichos, né? E eu sei que... Preto ou prata? Não, era um preto e um branco. Um preto e um branco. Era um preto e um branco. O branco era uma raridade. O branco era o mais moderno. E o preto era aquele mais antigão, aquele primeiro que saiu, né? E aí eu falei, rapaz, eu tenho... Enfim, o Wesley também bom de negócio. E aí fui comprar um pivô para irrigação, saí de lá com os 2 automóveis e o caminhão. Mas, no geral, o caminhão é a nossa especialidade. Então, assim, não que numa oportunidade a gente não faça uma negociação e etc. Júnior, né? antes de eu passar para o Rodrigo, daqui a pouquinho ele vai falar também, mas uma curiosidade aqui. O mercado de caminhões é um mercado assim mais restrito, um público mais restrito, né? Não é todo mundo que compra caminhão, né? Mais complexo e tal. E eu sei que você faz um relacionamento, você constrói um relacionamento com os seus clientes que eles viram de fato amigos. Já tive algumas reuniões lá na sua loja, onde a gente vê que pessoas que têm frota de caminhões estão sempre presentes na sua loja, se relacionando com você, mas o teu público fica mais limitado a frotistas ou caminhoneiros autônomos também? Nossos clientes, ele tem uma variação absurda. Então, nós temos hoje o autônomo, que compra o primeiro caminhão, né? Às vezes ele está ali numa outra atividade, aparece uma oportunidade, e aí ele compra o primeiro caminhão. Então às vezes já foi motorista de alguma empresa. Às vezes já foi motorista, né? Às vezes foi ajudante. Então, assim, até para vigia de distribuidora, já foi vendido o caminhão, o cara saiu e tentou e conseguiu um empréstimo consignado no nome do pai, enfim, e compra o primeiro caminhão e vai. Eu vou dar um exemplo de um case, é o Eduardo da Ceará Transportes, da Transceará. Ele até é patrocinador do Ferrinho, quando tem as entrevistas do Ferrinho, você vê lá, Transceará. O Eduardo, ele comprou o primeiro caminhão na Ceará Caminhões, na época deu uma entrada e fez o restinho num prazo. E hoje ele é dono de uma frota de aproximadamente 80 caminhões. Caramba. Hoje eu acho que ele é o maior frotista da Iveco no estado do Ceará. É um cara extremamente competente, construiu a sede própria agora, um cara, enfim, tem imóveis alugados, é um investidor hoje também imobiliário, mas é um camarada que há aproximadamente 10 anos atrás, ele completou 10 anos no ano passado, se eu não me engano, de empresa. Ele comprou o primeiro caminhão, então hoje ele faz essas autopeças hoje, né, em todas as regiões que eles atuam, Padre Cícero, enfim, e outras mais. Ele que faz a logística também de outras operações, mas é um camarada que começou com o primeiro caminhão, então eu comecei vendendo caminhão usado para ele foi até determinado ponto, hoje ele compra caminhão zero e eu compro os caminhões usados dele. Né? E é um grande amigo também. Então, isso que você falou, Everton, é outro presente de Deus, porque é o que eu sempre falo para a equipe, né? A gente faz negócio para a vida toda, porque a gente precisa comer todo dia. Não posso comer hoje, fazer um negócio errado, porque amanhã eu vou precisar comer de novo. Então, pessoas hoje, até um incentivo hoje para quem, quero dar um encorajamento para quem trabalha errado, né? Lá em Efésios 4, a palavra de... Não é encorajamento, é desencorajamento. O encorajamento para fazer o certo e desencorajamento para fazer o errado. Efésios 4 diz assim, aquele que roubava, não roube mais, antes faça o que é bom com as próprias mãos, com o fim de ajudar o necessitado. Então ele exorta aqueles, ali aquelas pessoas de Éfeso, que estavam na prática do roubo, a pararem de roubar, pelo que Cristo fez por eles, pelo que Cristo fez por nós. Então, assim, quem engana acaba que tem uma carreira curta, não tem paz, não pode estar em todo lugar. Principalmente, né? Nos dias de hoje. Exatamente. Né? Que todo mundo se conhece, mundo digital. É fácil. Então, assim, eu sempre falo para o pessoal lá, e meu pai sempre me falou desde cedo, ele fala, meu filho, não adianta você falar que você é correto e direito.
quando você chega num estabelecimento comercial, em qualquer lugar que você vai, você pensa que não, mas o povo já tem sua ficha, né? Então, você tem que procurar fazer o melhor possível, né? E a palavra de Deus já diz, vocês devem comer e beber, que são coisas triviais do dia a dia, não façam de qualquer jeito, façam para a glória de Deus. Você imagina o trabalho, aquilo que a gente faz todos os dias, que deve refletir a luz de Cristo. Então, pela graça de Deus, é um presente esses clientes que se tornam amigos para a vida toda. Isso eu diria que é o maior patrimônio que a Ceará Caminhões tem, né? Eu estava comentando contigo que anteontem eu fechei um negócio com o nosso amigo Raimundo Cordeiro. Sim. Ele esteve na loja no sábado, viu um caminhão, testou. Júnior, se você me permite aqui, pois não. Interromper, você continua já? Pois não. Eu conheci o Raimundinho na sua loja. Sim. Acho que uns 6 anos atrás, tá? Um evento que houve lá na sua loja. Eu o conheci, aí depois encontrei com ele em outros eventos, também promovido por você. E eu encontrei em Juazeiro. Ele me falou. Falou, né? Você pegou uma carona com ele. Eu peguei uma carona de helicóptero com ele, eu conversando com ele no aeroporto, o voo foi cancelado, né? E daí ele disse, rapaz, eu vou voltar de helicóptero, porque carona. Ele me falou, ele me falou. Ele. Muito bom. É um amigo muito querido, um grande empreendedor, um cara que tem prazer em gerar emprego. Hoje deve ter aí entre seus 1.500 e 2.000 funcionários, empreende no Brasil todo, é um homem de muito valor. Então eu estava em Brasília e aí numa conferência, sábado agora, e aí vendo pelas câmeras, vi que ele estava lá, e a gente se comunicou, ele levou o irmão dele trabalhar lá com ele, fez o teste dos caminhões e tal, então ele tinha visto vários caminhões. Aí quando eu estou ali na casa dele tomando uma abacatada boa, rapaz, que ele fez para mim, fazia tempo que eu não tomava abacatada boa. Aí anteontem ele serviu lá de manhã, a gente sentou lá e de repente chegou um dos funcionários dele e disse, fulano, estou comprando esse caminhão aqui, o que você acha? Ele disse, patrão, eu acho que esse aí não vai ser bom não, por causa disso, ele é traçado e tal. Ele, Júnior, não vai dar certo não, tem que comprar um caminhão com eixo livre. Eu falei, eu tenho um caminhão com baú, tenho um basculante zero, tiro o baú e coloco em cima. Aí ele falou, quanto é o caminhão tanto? Ele disse, esse eu não vi, eu confio em você, está comprado, eu vou lhe pagar logo. Então assim, chegar sentar aí o cara com um caminhão onde você tem que olhar o implemento era zero, mas um caminhão, que era um ano 2013, pneu, cabine, chassis, então a responsabilidade de entregar um produto melhor do que o que ele viria lá, tem um peso muito maior para mim. Porque o cara comprou e já pagou sem nem ver o caminhão. Sem nem ver. Então hoje... E um caminhão é um produto que pode estar bem desgastado, né? Com certeza, com certeza. Porque é utilizado para o trabalho. Não tenha dúvida disso, né? Então assim... Então a confiança. Ele falou, eu tive um caminhão que eu lhe comprei o último, ele falou assim, deu um problema grave e você resolveu. Eu confio em você. Não vou comprar 100 vezes, você sabe que eu... Então, assim, isso é fruto de caminhada. Sim. E hoje, pela graça de Deus, a Ceará Caminhões, ela vende para o Brasil todo. Nós compramos também em vários lugares do Brasil. E hoje eu vejo, assim, cliente, que nem teve um cliente agora, um distribuidor lá de carnes lá, pagou um caminhão de um valor significativo, era um caminhão seminovo com baú frio, e mandou o dinheiro na frente, não viu o caminhão só por foto, é um cliente que nunca tinha feito negócio com a gente. Aí num sábado eu sabia que o motorista ia buscar o carro, eu fui lá de manhã, quando eu cheguei estava só o vendedor, estava lá o Rogério, e eu falei, cadê o motorista? Veio pegar o caminhão? Ele está ali, na salinha ali, na sala de reunião. Aí eu fui lá, quando eu passei eu ouvi ele, uma ligação que devia ser com o patrão dele, né? Ele falando assim, patrão, arrumaram um belo de um café da manhã para mim aqui, estou comendo um cuscuzinho com carne de sol aqui, ovo estalado, cafezinho bom, eles estão me tratando como se eu fosse o comprador. E vou dizer um negócio para o senhor, o caminhão é melhor do que o que eles tinham falado. Então, isso daí é um prazer para mim, né? Não tem preço. Não, é uma alegria, porque esse cara acaba sendo um vendedor nosso lá na região dele. Né? Verdade, Ele chega e diz, o povo lá faz, o povo lá resolve, é desse jeito, pode fazer.
né? Então, tem um pernambucano que tem um hotel fazenda lá na divisa de Minas Gerais com Rio de Janeiro. Viu um Munk, um seminovo que nós tínhamos lá no estoque, ele viu no OLX e tal. Aí ligou e disse, rapaz, já fui tão enganado já pela internet, mas eu queria muito, eu queria comprar um Munk desse e tal. Aí eu falei, você está em que região? Estou em tal região. Falei, você pega a informação então de fulano e ciclano? Aí ele ligou, fechou o negócio e ele falou, rapaz, peguei a reputação da sua empresa, é muito boa, então eu vou fazer um negócio com você. Então isso daí não tem preço, é uma alegria e é um dos nossos objetivos, né? É uma das nossas funções é fazer negócio de uma maneira que o nome de Cristo, a quem nós carregamos, apesar de quem nós somos, né? Apesar de quem nós somos, pela graça dele, fazer o nome dele conhecido, falar do amor do nosso Deus que matou o seu próprio Filho na cruz do Calvário para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Não viva mais para si, porque ele falou que aquele que quiser viver a sua vida do seu jeito vai perdê-la. Mas aquele que negar a sua própria vida por amor do nome dele e viver segundo a vontade dele, confiado nele, se arrependendo dos seus pecados, ganhará sua vida eternamente. Então, nós sabemos que isso aqui é uma passagem muito rápida. Então, nós não podemos desperdiçar o nosso tempo aqui em fazermos coisas de qualquer jeito. Nós temos que fazer o melhor para a glória dele. Júnior, até o Rodrigo ali está só ouvindo, né? Mas a satisfação sempre de te ouvir, porque é um aprendizado, não somente com relação à vida profissional, mas à vida espiritual, o seu exemplo, né? Que todos te respeitam muito e admiram também. Agora, recentemente... Eu queria só fazer uma pergunta para o Júnior, antes da gente pular para o Rodrigo, rapidinho. Júnior, a gente falou do ramo de caminhões muito por cima, né? Okay. Eu queria só saber, eu acho que vai até entrar na parte do Rodrigo também, a parte comercial de vocês, né? Okay. Com carros, a gente tem algumas plataformas que a gente trabalha melhor. Perfeito. E o Instagram, como é que funciona um pouquinho para o caminhão, só cortando um pouquinho o papai, e aí eu acho que você vai poder até adentrar também. Perfeito, perfeitamente. O caminhão, ele tem uma grande dificuldade, vou até entrar num outro pleito, de crédito. Sim, hoje, nem todo banco quer trabalhar. Não, na realidade os bancos não querem trabalhar e isso é uma ressaca do passado, onde foi liberado muito crédito de maneira... desordenada, né? Exato, desordenada e aí acabou que hoje os bancos administram uma carteira de inadimplência muito grande que eles há mais de 10 anos administram e ainda não regularizaram isso e o apetite para banco em relação a caminhão é mínimo. Uhum. Então hoje você tem o BV, você tem... PAN. O PAN não está operando, não está operando com caminhão. Pelo menos no varejo local não tem representatividade. Você tem o Santander, que faz alguma coisa hoje, e você tem o Omni. Pronto. Somente esse. Somente esse. Tá? Então, o cliente hoje ele tem que recorrer quando tem um relacionamento com o banco dele, mas o banco de varejo hoje basicamente é isso daí. Né? Então, às vezes você tem que correr para um consórcio, que aí você tem que fazer uma ginástica grande, porque para dar lance e tal, viabilizar essa coisa toda. Então, esse primeiro ponto eu gostaria de pontuar, porque é um grande desafio hoje no ramo de caminhões já há muito tempo. Tem muita gente que já saiu até do ramo por essa dificuldade. Uhum. E hoje a comunicação digital é uma realidade para todos os segmentos. Né? No caminhão você tem que entender para direcionar até qual o produto, porque você tem vários tipos de relação de caixa diferencial, que muda consumo, relação de peso, legislações específicas, estaduais, municipais, enfim. Então, você tem que ter essas informações sempre para poder entender da operação do teu cliente para dar o produto mais adequado para que ele tenha o maior sucesso possível na operação dele. Mas as plataformas digitais hoje, elas são fundamentais. A gente faz Você citou que vendeu... para Minas Gerais, né? Vendeu para o OLX. Exatamente, pelo OLX. Então, assim, as mídias sociais hoje, elas são fundamentais. Elas têm uma participação considerável hoje nos números de vendas, né? Então, a gente tem alguns canais
A gente tem um cara que é muito especialista, que é o Zé Neto Furtado, que foi do Caminhão e Companhia, que hoje tem um canal forte no YouTube. Aí nós temos Instagram. O Facebook hoje ele gera mais resultado que o Instagram para o perfil do nosso cliente. Né? É interessante isso, né? A gente acompanha os números, o Rodrigo acompanha isso lá com a gente. Já de veículos leves ao contrário. Pois é, eu sei. Né? Já na nossa operação o Facebook gera mais resultado do que o Instagram. Né? É mais dentro do perfil do nosso cliente. E alguns canais, tipo LX, existe canais especializados como caminhões e carretas, né? Existem alguns sites especializados no segmento do caminhão. Então e o boca a boca também, os grupos de repasse, de corretores, a vitrine vende bem também, né? Então a localização hoje ela é bem representativa para nós, né? Que quando hoje o cara quer um caminhão em Fortaleza, ele corre para a BR-116, né? Então a gente tem uma vitrine hoje que ela vende bem também. O cara passou ali, ele para, olha, gostou e faz o negócio. Então mas as redes sociais, sem dúvida, elas têm um peso muito grande hoje no volume de venda de caminhões. Legal. Ô, Rodrigo, Júnior, encontrei com o Rodrigo recentemente por 2 vezes, né? Ele realizando o trabalho dele aqui, já, inclusive, não sei quanto tempo tem isso, mas uns 15 anos. O Rodrigo ainda é jovem, mas uns 15 anos atrás ou mais. Porque o seminovo é melhor do que o novo. Ele prestou já aqui consultoria, treinamento, capacitação para as equipes de vendas aqui do Shopping Automóvel. E recentemente ele realizando um trabalho para um lojista daqui do shopping. A gente conversando e tal, eu fiz o convite para ele participar do podcast. Legal. Até porque no dia que ele veio aqui, a sala estava meio bagunçada, porque a gente estava arrumando para o podcast. E ele estava precisando fazer uma seleção de pessoal e tinha muita gente para ele entrevistar. Eu não sei a dinâmica que ele faz na seleção, né? Mas era bastante gente. Eu acho que trabalha em grupos, depois ele explica melhor. Para perguntar, né? Como é que mas funciona. O Rodrigo já tem uma história muito ligada com você. A princípio pode parecer assim, podcast vai tratar de caminhões ou de consultoria hoje, né? Mas você já vem trabalhando assim, em conjunto, né? Fazendo uma caminhada juntos, inclusive a sua esposa, eu não sei se ainda trabalha. Trabalhou, né? Quase 10 anos. Quase 10 anos, né? Eu lembro que naquela época que você esteve aqui nas primeiras vezes, a Larissa fazia parte da equipe do Said, né? Verdade. Rodrigo, eu queria saber assim de você. Eu sei que você atua em outros mercados, né? Em outros setores econômicos, mas no ramo automotivo, qual foi o teu primeiro cliente, como começou? Mas antes de você responder essa pergunta, fala um pouquinho também da tua vida, se apresenta. Eu já sei que você evangelizou o Júnior aqui, né? Ele acabou de declarar isso aqui, dar esse testemunho também. Mas fala um pouquinho da tua vida. Joia. Meu nome é Rodrigo Said, mais conhecido por Said, ou Said, né? Como alguns preferem falar. Eu falo para ele para falar Said, que ele pode cobrar mais caro, que é um nome mais pesado. Eu sou casado com a Natália. Há 30 anos já, mas não casado, mas conheci, foi minha primeira namorada. Legal. Aos 17 anos fui convertido por Cristo. Eu não digo que eu não o aceitei, foi ele que me aceitou. E tive a oportunidade, inclusive, falar do Evangelho para Júnior. É um amigo, irmão, cliente. Acho que é primeiro irmão, amigo e cliente, né, Júnior? E para mim é um privilégio muito grande, porque a gente pode ajudá-lo aí nessa caminhada em relação ao negócio dele, né? A dinâmica hoje familiar é fundamental. Muitas escolhas profissionais eu fiz em função dos meus filhos que nasceram, Matheus e Caio. Então, algumas coisas que eu fazia fora consultoria em outros estados, deixei de fazer, de dar aula na faculdade de sábado, para poder me dedicar também à profissão de ser pai, né? Sirvo na igreja e hoje minha semana praticamente acaba sendo dedicada para os clientes. Então, nós temos projetos, consultor empresarial é um termo técnico, porque na verdade a gente funciona como uma espécie de diretor estratégico, né? Na tomada de decisões, entra para algumas áreas na operação também, como você falou do recrutamento e seleção. Hoje o recrutamento e seleção ele é bem desafiante, não tem gente para contratar, está bem desafiante, não é fácil, a gente sofre com isso, né, Júnior? Na Ceará Caminhões, inclusive estamos contratando, tá certo? Quem quiser mandar currículo. Deixa no comentário do YouTube. Para a área de manutenção e SDR tem que aproveitar, né? Mas paga bem. E eu quero agradecer demais, tá certo? Ao Everton, tá?
Parabéns aí pelo seu pai, porque o Everton não tem nada que disponibilizar essa sala dele para ajudar, mas é sempre muito um amigo, irmão, muito solícito aí, a gente fica muito feliz. É bem a terceira vez, fica com vergonha de pedir, né? Everton, rapaz, tô precisando aqui, não cabe lá no lojista, eu sei que... Não precisa ter vergonha, só que a última vez que ele ligou, eu estava preparando a sala para o podcast, aí eu falei para ele, deixa então, assim terminar o podcast, você pode já entrar na sala. Ele entrou aqui, todo bagunçado ainda, a gente desarmando tudo, não, eu sou mas deu grato certo. demais, muito deu obrigado. Certo, Deu muito certo, viu? Muito obrigado. Então, assim, a consultoria automotiva, assim, tem alguns players que a gente já trabalhou treinando, uma média de 1 ano, grupos muito fortes, né? Que o grupo New Land, trabalhamos com a Honda também, mas algumas marcas como o LM, hoje trabalha a Car Prime aqui, trabalhamos a Ceará Caminhões já há muitos anos, você nem quanto tempo, né, Gil? Desde a época da Iveco, né? A gente tem história desde a época da Iveco. Muito tempo, né? Tem muito tempo na Ceará Caminhões, sim. Nosso processo, ele funciona basicamente assim, atuando na área organizacional, estratégica e comercial. Né? Quando a gente pensa em estratégico, envolve muito o ser humano, equipe. Tá? Então, o objetivo é profissionalizar alguns segmentos que têm certas dificuldades. O cara quer o comerciante antigo, precisa saber como é que vai remunerar, como é que vai premiar, como é que vai criar metas, como treinar a parte de atendimento e vendas, porque a gente sabe que na prática, atender bem um cliente, um motorista, né, como o Júnior falou, faz com que esse processo de conversão de vendas aconteça. Né? Às vezes a gente não entende a importância disso. Então, o segmento automotivo ele passa por alguns desafios. Né? E eu acho que esse desafio vem do passado. Só que o mundo mudou. Então, muitas vezes o cliente vem até a loja, mas às vezes ele começa pesquisando no celular. Então, já tem que ter aquele processo de atendimento diferenciado do que o mercado faz. A gente sabe que esse cliente que procura, o Júnior não falou de um canal muito bom que a gente atua hoje lá, conseguimos implementar, que é o marketing digital, onde nós fazemos uma propaganda, uma mídia patrocinada para chegar até o cliente que tem interesse, que as mídias fazem isso, e a gente consegue trazer a atenção desse cliente. Aí não compra a primeira vez, então a gente implantou o CRM, sistema ERP, então coloca ali no CRM, não, vou ligar daqui a um mês, encontrou o caminhão, encontrou o carro. Então a gente vai, é como se fosse um trator que abre, né, as pás e vai todo dia passando, acumulando. E eu costumo dizer, não existe cliente frio. Não existe. Existe cliente morno, que precisa ser aquecido. Existe o quente, que é aquele que já tem interesse de comprar o automóvel ou o caminhão. O morno, eu trago ele para a minha base de dados. Se ele for frio, nem é cliente, né? Não, nem é cliente, exato. Cliente, Aí eu consigo trazer esse cliente aqui, que é morno, que ele tem interesse, mas ele está pesquisando para poder mais à frente chamar ele para comprar o caminhão, comprar o automóvel. Né? Então a nossa relação é profissionalizar. Hoje, então, assim, a consultoria, antigamente a gente pegava uma consultoria para um determinado setor da empresa, um departamento. Hoje ele é bem amplo e sistêmico, né? Ele engloba todas as atividades da empresa. Todas as áreas. Você entende que precisa ser trabalhado tudo em conjunto. Isso, trabalho financeiro, resultado. Tem clientes como o Leandro, a gente indica arquiteto, indica alguém para trabalhar a questão de marca, indica todas as áreas, a gente tem um ciclo. Já são 25 anos atuando nessa área e a gente tem um ciclo de amizade de pessoas que a gente pode confiar para poder indicar trabalho e certamente entra em todas as áreas. Eu não tenho, como eu costumo dizer para o Júnior, eu tenho uma área de manutenção do caminhão. Se essa área está fraca, vai atingir a venda. Se o administrativo, a documentação também não tem algum problema, vai atingir a venda. Se na venda, ou o SDR, ou pós-venda tiver algum problema, está tudo interligado. Né? Então, o que a gente precisa é alinhar todas as áreas para poder atuar com o melhor resultado para a empresa. Sim. Legal. Uma dificuldade que você vê hoje, principalmente no mercado automotivo, por parte dos empresários. Existe assim, uma resistência com relação às mudanças que o empresário precisa fazer? Porque eu até estava citando, antes da gente começar, né, um exemplo lá do meu avô, né? Que a loja dele era um balcão, então o cliente tinha que ficar do balcão para trás e os produtos do balcão para dentro. Lá no Jucás. Era no Iguatu, era no Iguatu. Era moderno já. No Jucás, meu avô do Jucás, ele não era comerciante, o do Iguatu que era comerciante.
O meu era agricultor mesmo, o avô de Jucás, Ok. né? Mas o do Iguatu era comerciante. Então, era aquele sistema dele. E funcionou lá uns, 25, 30, 40 anos nesse formato. Mas ele foi resistente às mudanças de o cliente chegar, pegar no produto, aquela coisa toda. Autoatendimento. Eram mudanças pequenas, né? Mas para aquela época eram grandes. Hoje a gente olha, pequenas mudanças. E hoje você falou que o mundo mudou, né? Até eu imagino que para você como consultor, você tem que estar se aperfeiçoando sempre, buscando mudanças, acompanhando as tendências, né? Para você atender de acordo com as demandas, de acordo com as necessidades. Assim, então a pergunta original, né? Primeira, o que é que você encontra de maior resistência quando você vai fazer uma consultoria? É o empresário? Começa por ele? Assim, filosofando aqui, o estilo do empreendedor, ele tem uma certa dominância, né? Até para poder gostar do desafio, não querer nada de estabilidade, ele gosta do risco e ele vai atuar porque até sabe, até porque pelo risco ele consegue um valor maior de receita para ele como empresa, como empresário. Esse tipo de perfil, ele é um perfil com nível de confiança muito elevado, ele é muito autoconfiante. Então, muitas vezes chega o consultor dizendo como é que deve ser feito, e ele diz assim, não, mas eu já atuo nisso há 10 anos, 15, 20 anos, né? Então, precisa ter um nível de consciência muito elevado que precisa mudar. E muitas vezes os resultados são muito bons, mas podem melhorar muito mais, entendeu? Então, assim, a dificuldade muitas vezes é entender o nível de possibilidades que existem. Porque, assim, o mercado realmente mudou. Então, a maneira que o cliente chega até a loja, a maneira que o cliente recebe essa informação mudou. O Júnior estava falando aqui, porque o motorista normalmente é aquele Até que... os produtos mudaram. Né? Estão mudando, né? Estão mudando. O caminhão já passou por uma leva de mudança em 2012, agora mais outra leva de mudança, modernização. E assim, o que é que a gente precisa compreender como empresários? Porque todos aqui somos empresários. É que a velocidade da mudança, o ciclo de mudança está a cada 2 anos. Então, tudo se renova a cada 2 anos. Você imagina assim que hoje, 2024, daqui a 2026, tudo que a gente está falando hoje é novo, é diferente. Então, a inteligência artificial está atuando diretamente hoje nos negócios, né? Então, hoje, há 2 anos atrás, uma das grandes profissões que existia no mercado, que era copy, que era fazer o texto e tudo mais, hoje a empresa pensa que não precisa, bota lá na inteligência artificial, sai o texto. Eu, um dia desse, pediram para fazer uma carta, eu disse, vou fazer um teste. Faço uma carta assim com detalhes, quando viu a carta bem feita, eu fiz alguns ajustes. Então, assim, eu não vou nem dizer infelizmente ou felizmente, mas é a realidade. Então, o empresário precisa abrir a cabeça de que o mundo está mudando muito rápido. Então, eu como empresário e como consultor, o diretor dessas organizações, pelo menos pontual ou com assessoria à distância de forma estratégica, tenho estudado demais. Tenho ali 5 livros na cabeceira, passo 1 hora antes de dormir, lendo, passando lá o marcador para entender o que é que está acontecendo no mundo nessas literaturas mais modernas, tá? Então, não estou dizendo que o que passou se perdeu. Com a digitalização, eu como o cara da venda tradicional, né, comecei vendendo sapato, fui gerente administrativo, fui supervisor, então atuei na escola diretamente, nunca atuei só como consultor. Comecei a entender assim, rapaz, vai mudar tudo. O que eu aprendi não vai mais servir, pelo contrário. Muita coisa do que a gente aprendeu no passado e executava voltou, porque o digital também não resolveu tudo, né? E assim, eu que sou mais velho que vocês, né? Mas nós já temos talvez alguns anos a mais que outros que estão chegando, a gente está vendo empresários novos, gente nova chegando e obtendo muito sucesso. Porque os caras já vêm com essa mentalidade da mudança, né? E os mais antigos que não estão acompanhando, foram mais resistentes, como o caso que eu citei do meu avô, né? Rapidamente os caras ficam para trás. É por isso que eu gosto sempre de ter alguém aqui mais novo aqui do meu lado, né? Para poder estar trazendo alguma coisa nova, mas a gente tem que ter essa mente aberta, de fato. Mas, Rodrigo, só mais uma pergunta aqui. Com essa mudança eu vou dizer nomenclatura, mas não é só nomenclatura, é de ação direta mesmo, né? Deixar de ser um consultor para ser um diretor, você chega a tomar decisões estratégicas no lugar do dono da empresa. Existe essa liberdade no teu trabalho?
quando você vai desenvolver, assim, dizer, rapaz, eu estou precisando tomar essa decisão. É lógico que você vai conversar, você não vai chegar e fazer uma mudança. Lógico. Mas você tem essa liberdade de chegar e de tomar decisões, alguns empresários te dão essa liberdade de você promover mudanças estratégicas dentro da empresa, indo até, às vezes, de encontro àquilo que ele planejou no início, que era, sei lá, meta dele, goal dele para a empresa? Everton, a maioria dos nossos clientes, eles são clientes de longas datas. Então, eu não tenho a liberdade de tomar a decisão. A gente conquista a confiança e o direito de tomar a decisão junto com o empresário. É uma conquista. Então, o nível de confiança, quando se torna elevado, né, com o passar do tempo, ele começa a compreender que assim, a decisão pode ser tomada através do consultor. Então, ele permite, porque sabe que vai ser o melhor para o negócio dele. E assim, os olhares são sempre esses, o melhor para o negócio dele, né? Eu costumo dizer, Deus está em primeiro lugar, em segundo lugar está o CNPJ, a pessoa jurídica. Aí em terceiro estamos nós, eu não boto nem o dono da empresa acima, para ele entender que o mais importante é a empresa. Porque às vezes eu quero tomar uma atitude que para a empresa não vai ser boa. Então eu costumo direcionar e dizer, olha, o melhor para a empresa é isso aqui. E ele confia, tá bom, vamos fazer assim, vamos experimentar. Em alguns casos é experimentar mesmo, né? Mas, assim, os estudos facilitam a gente passar uma assertividade, uma autoridade nas mudanças que precisam ser executadas. Legal. Júnior? Se você me permitir, Everton, como cliente, né? Assim, muito do que a Ceará Caminhões hoje e onde ela está, ela não estaria se não fosse pelo trabalho e pelos conselhos do Rodrigo. Então, assim... pela liberdade, pela caminhada que nós temos, ele como a gente fala aqui no Ceará, me dá carona em reunião comercial nossa, né? Me puxa a orelha, ele tem essa liberdade. E eu respeito e considero muito o que ele coloca. Logicamente que de uma maneira muito profissional, muito alinhada, né? Ele é firme nas convicções e no posicionamento dele. Então, assim, a gente tem coisas importantes, estratégicas, muitas vezes nós estamos decidindo, e a coisa está ali num rumo, e os compromissos, os horários vão caminhando, e eu confio totalmente, Rodrigão. Estou lá com minha gerente geral, com meu gerente comercial, tal, ó, a diretriz é essa, tal, toca aí, dá a direção. Eu confio plenamente que ele vai dar a direção certa ali, e isso... Ele já provou que é competente e não só, assim, ele tem uma característica que ele não só tem esse envolvimento da parte comercial, do compromisso do trabalho em si. Mas, por exemplo, quando eu preciso fazer uma viagem, né, que eu sempre viajo a compromisso e tal, eu percebo que na minha ausência ele ainda se faz mais presente, ele faz mais do que deveria. Então, se ele devia estar lá uma vez na semana, lá ele está 2, 3, aqueles dias que eu estou ausente, eu percebo que ele tem um cuidado além. Então, é como se ele toma aquilo dali como se fosse dele, né? Então, isso daí é uma coisa que... E por isso eu sempre falo para os amigos, né? Como você falou, essa nova geração está aí, está obtendo sucesso, está com uma nova mentalidade. O Leandro, eu coloco ele nessa linha também, é um cara que tem se destacado muito pela competência, é um cara muito sério. Eu sempre falo para ele, ó, gruda no Said, porque você precisa ter esse equilíbrio aí, né? Procura tal, então, porque ele traz essa experiência, essa carga, essa visão que nos ajuda. Pontos cegos que às vezes nós estamos acostumados a fazer, que faz toda a diferença na operação, no cotidiano, no dia a dia, né? Então, por isso que eu sempre recomendo e assino embaixo. Legal. E a gente vê que é um trabalho realmente de resultados positivos, né? Sim. Tanto, já tem anos aí de consultoria, assim como o Leandro também, lá da LM, você já tem bastante tempo para esse serviço, não sei quanto tempo, menos que o Júnior, mas com certeza já tem uns 5 anos. Uns 3 anos já. Uns 3 anos? 3 anos, né? Geralmente as pessoas contratam consultoria por uns 6 meses, sei lá, 12 meses, e o seu trabalho é continuado, né?
É por isso que você se torna diretor, né? Só Tem que dar resultado, né? Para continuar, né? Tem participação dos lucros, não, né? Rapaz, seria bom, mas mudar de assunto. O Júnior não gostou muito, não. Aí ele olhou de lado. Merece, viu? Um negócio sofrido, né, ué? Merece, eu não sou podendo, né? É muito bom. Brincadeira. Muito bom. Colocando o Júnior aqui em situação difícil, chega o Said ficou vermelho. Vermelho fácil, viu? Eu também fico. Mas é legal. É bom essas Mas histórias. é um trabalho muito prazeroso, viu? Muito prazeroso. Eu gosto. Assim, eu costumo dizer, minha esposa que fala assim, eu fico, como é que você aguenta? Porque assim, você trabalhar com empresa já é uma dor de cabeça tamanho do mundo. Você ir para 8, 9 projetos é loucura, né? Ela diz assim... E vai tratar com os problemas, né? Não é Só com os praticamente. problemas. Eu não costumo dizer são os problemas, a gente procurando as soluções. E elas existem. Às vezes a gente precisa fazer testes, mas a gente consegue visualizar de uma forma mais palpável que as coisas podem mudar e podem dar um resultado melhor. Eu acho que hoje também, até o que o papai perguntou, na questão do empresário aceitar, ela é mais fácil porque até pelas mídias digitais mesmo, a gente vê experiências de, por exemplo, um cara como o da Tecar, né, lá no Rio de Janeiro, que se tornou referência. Tecar? Tecar, né? Tecar. T-C-A-R. T-C-A-R. É do seu João Normanha. Um grande amigo meu. Tecar, que tem várias marcas, né? Isso, que vem para Mercedes, jogador, não é isso? Fiat. Não é esse não. É uma revenda. É uma revenda de seminovos. Ele atua com um público bem específico dele. De que é um jogador, mais de artista. De infanteiro. Mas assim, ele chamou muita atenção pela estrutura da loja, né? E como ele se profissionalizou. Se eu não me engano, ele começou como lavador, foi crescendo e achou o público dele. Então assim, você vê as referências, ele se tornou referência no mercado e você vê os outros lojistas aqui querendo chegar no nível que ele chegou, né? Até porque pela região, como você falou, em 2 anos muda tudo, né? Nos últimos 5 anos aqui, se a gente for olhar para trás, tinha um shopping de carro na região, 2 shoppings de carro na região. Hoje tem 4. Não, tem 6 shoppings. Tem 6 shoppings. Não, na região. Não, assim, aqui nessa região. Só nessa região, né? Então, assim, você vê que a concorrência aumentou, o nível aumentou. Aqui na frente do shopping tem uma loja da Porsche. Quando é que a gente imaginava isso aqui em Fortaleza? Então, você tem que estar chegando no nível que a cidade está chegando, senão você vai ficar para trás, né? E aí eu acredito que facilita até a sua implementação do seu trabalho, né? Eu vou até dizer que tem 2 players que são muito famosos, que é o Paito, né? E o Avantgarde, né? Que são os 2 players, assim, até referência... O Júnior nem sabe, né? Porque não é o segmento dele, mas para Ceará Caminhões, passou por uma reforma agora, tá? A estrutura tá belíssima, ficou muito bonito, você teve prazer de conhecer. E a do Leandro também é uma referência. A gente não vai chegar no nível de construir quase um shopping de carro como a Avantgarde, né? Mas assim, existe uma referência, eles são muito bons, trabalho online, tudo existe. No digital é um objetivo que a gente deve alcançar. E o Júnior nem sabe, até depois mostrar para ele. O Júnior não quer ter Instagram, né? Eu acho que ele faz bem, né? Mas ele depois vê como é que funciona. Eu até dezembro agora foi difícil aí. Eu era bem resistente. Queria não. Dezembro agora que eu vou completar 2 anos de Instagram, né? Não tinha não, mas é muita pressão. E por conta mais agora também do sindicato, rapaz, tem que ter, tem que mostrar, mas eu sou reservado ainda, né? Mas a parte empresarial, a parte profissional tem que ser divulgada, tem que ser mostrada. Né? Como tudo tem um lado bom, tem um lado positivo e um lado negativo. Né? Então, assim, se você souber aproveitar, você usa aquilo ali para crescer até profissionalmente. Né? Eu via sempre quem estava, não sei se é porque acompanhava assim, alguém que estava com o celular perto, aí eu digo, eu vou ter um Instagram só para mostrar o que é que eu estou comendo, onde é que eu estou, né? Não faz sentido. Para mim, então eu era muito resistente por conta disso, né? Minha vida particular é minha, não precisa estar me expondo. Mas quando você vê que hoje existe, inclusive, por incrível que pareça, por mais que você queira colocar o seu Instagram mais com perfil profissional, quando você fala um pouquinho da sua vida, as pessoas têm mais interesse. Mais engajamento. Mais engajamento, eu já percebi isso. Então você tem que saber... Talvez fazer esse equilíbrio, né? Não é se expor, mas é mostrar um pouquinho de quem você é, você como cristão, né? Então, hoje aqui no podcast, muita gente vai, talvez sabe porque as suas atitudes, e você sempre está dando esse depoimento, esse testemunho de que Cristo mudou sua vida. Mas talvez um ou outro que não lhe conheça mais de perto, só vê o lado profissional, pela Ceará Caminhões e tal, diz, rapaz, o Júnior
é uma pessoa, né, temente a Deus, é uma pessoa que preza pela palavra de Deus, enfim, começa a lhe conhecer, né, o lado profissional com o seu lado, né, e até por meio da rede social vai lhe procurar para algum assunto pessoal, algum assunto espiritual que precise de uma ajuda, alguma coisa através daquilo ali, né? Você amplia as possibilidades, né? Porque vai agora até você o Japão. E até o que o papai falou, né? A nova geração que está chegando muito forte com isso é justamente por conta do alcance que tem através de mídias digitais, né? Porque se você for comparar uma pessoa que está começando a vender caminhão agora com você que está vendendo há anos, a experiência no mercado, o conhecimento, a carteira de clientes, não tem como... Rodrigo, você tem um desafio. Isso é tão incrível. Daqui a uns 3, 4 meses, o Instagram do Júnior Palácio. Eita, gente. Eu tenho um vendedor nosso da Ceará Caminhões, que ele é um vendedor novo, até uns bons resultados agora já com pouco tempo de empresa, né? Através dos nossos treinamentos, a estrutura mesmo, a cultura da Ceará Caminhões. E ele abriu um Instagram dele profissional, ele está com mais de 3 mil seguidores. Ele disse, eu não fiz nem o impulsionamento, é tudo orgânico. Porque ele está se dedicando, fazendo bem feito, então ele já tem mais do que todos os outros vendedores que têm mais de 10 anos de Ceará Caminhões. Pra você ver como a coisa é, né? Olha, nós tivemos um podcast recentemente, perdão, aqui se eu interromper o raciocínio de vocês, do Gordinho, o Rodrigo Gordinho, né? E a história fantástica dele. Eu não estou tão gordinho assim. Mas é um cara que ele se comunica de uma forma bem espontânea e assim alegre e assim conquista as pessoas do jeito dele. E ele foi flanelinha. A história dele é bonita porque ele começou como flanelinha. Eu não sei, Adélia, você lembra quantos seguidores ele tem no Instagram? Não. Tem 20 mil dele e 80 mil no outro. Olha 80 mil seguidores, né? Vende bastante carro e ele se comunica brincando com os produtos, com as pessoas e tal. Então ele encontrou um formato que fez sucesso, né? E está aí despontando, está com a loja bonita, tem 2 sócios, né? Mas o cara e ele assim tem sido a pessoa do comercial da loja pelo jeito dele, né? Os outros 2 sócios deles mais no administrativo e no financeiro. Mas é uma história bem legal. E você vê como tem acontecido assim, casos, né, de sucesso por conta das redes sociais. Né? Verdade. E o orgânico hoje, o que se coloca todo dia, a dinâmica da empresa, como no caso da Ceará Caminhões, isso gera um resultado muito bom. Né? As pessoas, eu costumo dizer, os stories do Instagram é a novela do mundo moderno. Ninguém assiste novela, a ligar a televisão. O cara está ali no celular vendo aquela dinâmica da novela, né? O que é que está sendo feito, quem é, o cliente que comprou, qual o produto que está chegando, um café, vai ter uma comemoração. E hoje a novela do mundo moderno são os stories. Júnior e Rodrigo, daqui a pouquinho a gente vai estar chegando já quase aqui no final. E eu vou abrir a palavra para vocês se despedirem e deixarem alguma mensagem, o que vocês quiserem falar no final. Mas a última pergunta, e eu lhe peço perdão porque eu não avisei no início, todo mundo avisa no início né, do podcast, que é a garagem do sonho de vocês, né? Eu imagino que a garagem do sonho do Júnior deve ser um carro bem grandão, né? Mas assim, com a garagem do sonho de vocês. Eu acho que até o Júnior é possível que ele já tenha o carro na garagem dele, o carro do sonho dele, né? Mas, assim, um carro que você imagina, que você já desejou, ou que você já teve, ou tem atualmente, né? Qual a garagem do sonho, Júnior? Começar pelo Júnior, depois eu vou para o Rodrigo aqui. Rapaz, a garagem dos sonhos é que os meus amigos que têm ouvido do amor de Cristo cheguem ao conhecimento dele, se arrependam dos seus pecados e creiam nele para a gente passar a eternidade juntos. Esse é o carro dos meus sonhos. Eu gosto de carro. Então, só é a carruagem que possa deslocar daqui para o céu. No arrebatamento que leve todos os meus amigos. Então, a sua garagem do sonho é uma carruagem. Talvez um caminhão grande aí que leve todos os meus amigos, parceiros, para vivermos a eternidade junto no Reino dos Céus. Esse aí é o carro dos sonhos. Tá legal. Não, o Júnior mas ia falar algum carro específico? Não, mas ele... Realmente o Júnior não tem muito apego com a material, né, Júnior? Mas um carro assim que você acha bonito. Eu vou te falar. Eu gosto muito, acompanho os carros e tal, e eu tenho achado a
a Ranger Raptor. Sim. É um carro excepcional. Imponente, Tenho falado com amigos, né? Até o Riambu comprou uma tal e falou, ó, Júnior, eu nunca vi um carro que saia de fábrica preparado como esse, porque eu sou piloto de rally e tal, e gosto muito de carro. Mas ele falou, ó, a Raptor eu fiz o teste nela e um carro que sai de fábrica com a preparação excepcional, e nunca vi um carro sair de fábrica original como aquele carro. Então eu já sou fã da Ranger, né? Fiquei fã da Ranger por meio do nosso amigo Heron, né? Fiz muitos negócios com ele de Ranger pela pessoa dele, nosso amigo Jataí, das facilidades de negócio. Então sempre usei a Ranger, gosto, é um carro que eu gosto, continuo usando. Essa nova tá um carro excepcional, mas a Raptor ela é um carro que ela equilibra ali, é um carro esportivo, mas ao mesmo tempo é um carro que você anda em qualquer situação, uma viagem, qualquer situação. Então eu acho que seria um carro que eu gostaria de ter. Legal, show. E Rodrigo, eu vou falar dos dois segmentos. Eu acho muito bonito o Volvo FH 540, né, que é um caminhão muito bonito. Tem uns lá, eu posso te vender um, posso dar seu sonho, viu? Tem vários lá, né? E eu gosto também, assim, como eu ando ali no Leandro... Tem que ser gigante. A garagem é grande. O Leandro, ele gosta muito de Porsche. Eu aprendi a admirar a marca por causa dele. Foi, né? Ali. Ele tem hoje lá um biturbo, acho que é Cayenne. E ele tem a biturbo, uma V8, o ronco é a coisa mais linda do mundo. E ele tem uma GTS preta 911. É difícil olhar para um carro e ficar assim, olhando para o carro e dizer, rapaz, que negócio bonito. É bonito, eu acho assim que bonito. São carros muito bonitos, mas se hoje eu fosse comprar um carro, para dizer assim, um carro que eu escolheria seria uma X5 da BMW, a nova. Eu acho muito bonita. Legal. Já vi o Fernando Duran da Avantgarde falando dela, eu acho que um carro muito... é uma tentaçãozinha boa, viu? Eu não sei se Deus vai permitir eu ter, mas é um carro muito bonito, eu gosto. Bom, a gente está chegando ao final, mas queria deixar a palavra facultada para vocês aí, as últimas considerações, alguma mensagem que queiram deixar, à vontade. Começar pelo Rodrigo agora e depois vai para o Júnior. Primeiramente, o desejo é muito parecido com o do Júnior. Eu deixo ele falar, né? Porque ele... Já tem o dom da palavra aí para poder falar das coisas de Cristo, para não ser redundante, mas não tem como não ser. O desejo realmente é que as pessoas possam compreender. Tudo isso é muito importante, não tem nada de ilícito numa tecnologia, num carro, em caminhões. A gente usa isso, utiliza isso para honrar e glorificar o nome de Deus. E tudo que existe que seja com esse objetivo. Mas que as pessoas possam abrir mais o coração. A sociedade tem estado muito doente, muito problemática emocionalmente, né? Diante de tudo que tem ocorrido no mundo, essas mudanças, essas catástrofes, essas coisas. E a gente sabe que a gente tem que estar preparado para isso, ser resiliente, mas que as pessoas possam abrir a cabeça e o coração para compreender o que é que Deus quer delas. A gente não vive essa vida... aleatoriamente, só para conquistar as coisas daqui. Existe um ser... Eu costumo dizer, nós vivemos uma vida espiritual na Terra, mas a verdadeira vida é a vida espiritual. Só que a gente só vai compreender, né, no dia que a gente partir, né? Então, assim, que as pessoas abram a mente, abram o coração para compreender melhor o que é que Deus quer delas, o que é que Deus quer de você. Né? E eu costumo dizer que isso foi um aprendizado que eu tive. E é um aprendizado que eu passo para frente falando, olha, peça a Deus para Ele lhe mostrar um caminho. Você não está aqui na vida só para isso aqui. Peça que Ele vai lhe mostrar. Então, assim, é o recado que eu posso dar a esse. Agora você reduziu as palavras do Júnior, né? Mas vou passar para ele, porque estava antes o contrário, né? Mas, Júnior, suas palavras finais. Eu sei que você vai concordar com tudo que o Rodrigo Perfeitamente, falou, concordo, né? Em gênero, número e grau. Mais alguma coisa mais que você queira acrescentar? Eu quero, assim, parabenizar o empresariado do setor cearense. Eu rodo bem aí o Brasil afora e eu vejo a dinâmica até em outras capitais, até mais... até maiores do que Fortaleza, né?
E assim, eu vejo que o estado do Ceará como um todo, no nosso segmento, é um segmento arrojado. Né? As lojas, a dinâmica. Uma característica realmente nossa. Né? Eu acho Dizem que até que o cearense é o judeu Pois é, brasileiro. diz né? que quando os americanos chegaram na Lua, já tinha um cearense vendendo água de coco lá, né? Mas, então assim, quero parabenizar realmente o nosso setor, né? Você que representa tão bem o nosso segmento, né? Deus foi generoso conosco, né? Então a gente tem alguém que zela, que eu vejo que zela com a própria vida pelo segmento. Então isso daí fortalece muito e contribui para que esse segmento se desenvolva da maneira mais séria e organizada e efetiva, firme possível. Então isso é muito bom e eu agradeço. Vou até aqui tomar em nome dos lojistas do estado do Ceará pelo seu trabalho, pelo trabalho que o Sindivel desenvolve na sua pessoa. Esse trabalho é de equipe e você faz parte dessa equipe, inclusive. Né? Então vocês podem se incluir também. Eu sou a parte mais fraca da equipe, mas eu agradeço, até um privilégio. Mas assim, eu vejo que o cearense... E assim, a gente pega no setor, mas o cearense ele é arrojado num todo, né? A gente vê, estava em Brasília esse final da semana passada e o final de semana, então andando e já vi um Pague Menos, ali tem um outro negócio, né? Então o Ceará está representado no Brasil todos em vários segmentos, né? Então eu quero convidar todos os amigos que estão ouvindo aí, né, assistindo o nosso podcast aí, para experimentar o melhor café da BR-116, independente se vai comprar caminhão ou não precisa comprar caminhão lá, a gente bater um papo e se conhecer aqueles que a gente não conhece, rever aqueles que a gente não vê faz tempo. E dizer, encerrando, que a gente sempre vive buscando a vontade de Deus, né? E a Bíblia revela a vontade de Deus para os homens, que é a nossa santificação, né? Então, a santificação é nós sermos aperfeiçoados ao caráter de Cristo. E isso é possível mediante crermos nele e nos arrependermos dos nossos pecados. Então, a última mensagem que eu queria deixar é que nós devemos olhar para Cristo e continuarmos caminhando para a glória de Deus. E ainda quero fazer um encorajamento para os empresários, né? Eu tenho ouvido muita gente, rapaz, e aí, o que você acha? Estou com medo de investir, de fazer e tal. Eu sempre falo o seguinte, meu amigo, a gente tem que comer e beber todo dia. Então, assim, se não formos nós, os empresários, aqueles que Deus capacitou e deu a oportunidade de desenvolver, de empreender, de empregar, de comprar, de vender, quem é que vai tocar esse Brasil para frente? Então, nós temos que fazer, nós temos que comprar e vender e fazer negócio, até durante os dias que Deus nos der aqui, né? É o que Ele nos deu para fazer aqui no nosso trabalho, é por onde Ele provê o nosso pão de cada dia. Então, meus amigos, vamos fazer negócio. Legal, legal. Aliás, perdão, e o Motorizando, que seja a referência, tá certo? Para o canal de comunicação de tudo que há de modernidade, para esse segmento automotivo. Precisava demais, tá, Everton? Tá ok, Rodrigo. Então eu agradeço a vocês aí pela iniciativa, eu acho espetacular. Rodrigo, inclusive, assim, a gente se preocupa muito com o conteúdo, com as pessoas que vêm aqui para o Motorizando, que a gente esquece de pedir para as pessoas compartilharem. Geralmente as pessoas pedem no começo, né? Compartilhar, curtir, fazer comentários, deixar sugestões de pautas, né? De pessoas para virem para cá. Então, participe, não deixe de ser efetivamente um participante do Motorizando. Então a gente pede agora, né, coisa que eu esqueci, ia passar em branco, porque a gente está tão focado no tema, nas pessoas, né, que a gente acaba esquecendo. Fica esse pedido aqui no final, porque é muito importante também para o canal ter essa interação com vocês. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Forte abraço. Um abração. Valeu. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Valeu.